Ela vai sofrer sem você, e essa certeza não nasce do ego ou do ciúme, mas da profunda compreensão do que significa estar verdadeiramente conectado a alguém. Já me peguei refletindo sobre como o vazio que deixamos em certas pessoas é como um eco silencioso, uma ausência que reverbera mais do que qualquer palavra poderia expressar. É estranho pensar que, mesmo sem intenção, podemos causar uma dor silenciosa, uma luta interna que poucos ousam revelar. E é exatamente aí que mora o poder transformador desse entendimento, e não para manipular sentimentos, mas para reconhecer a responsabilidade que carregamos sobre os corações que cruzam nosso caminho. Você talvez nunca tenha parado para pensar no que acontece quando desaparecemos do cotidiano daquela pessoa que um dia foi parte do nosso mundo. A ausência não é simplesmente o silêncio, é o espaço onde a mente cria histórias, dúvidas e uma saudade que corrói. Sei que isso soa duro, talvez até injusto, mas é um convite para olhar de frente para a verdade dos relacionamentos humanos, a profundidade da conexão que construímos e como ela deixa marcas invisíveis. E aqui está o ponto crucial: não se trata de sofrimento como punição, mas como um espelho da importância que temos na vida do outro. Saber que ela pode sofrer não me leva à arrogância, mas à empatia e à responsabilidade. Aquele vazio que criamos com a ausência não se preenche apenas com palavras, mas com atitudes sinceras e uma presença genuína. Já vi isso acontecer comigo, já senti na pele o peso do silêncio que deixei e entendi o que significa verdadeiramente valorizar alguém, mesmo quando não estamos lado a lado. Essa reflexão me levou a identificar 8 atitudes simples, mas poderosas, que transformam essa ausência dolorosa em um caminho de respeito e cuidado, mesmo à distância. Agora, imagine se, ao invés de deixar que essa dor cresça e se torne um fardo, você pudesse agir de forma consciente, fazendo com que ela entenda que, apesar da distância, o respeito e a consideração permanecem intactos. É essa transformação que quero compartilhar com você. Não por controle ou manipulação, mas para que o amor, a amizade, ou qualquer tipo de vínculo, não se dissolvam no vazio do descuido. O que vou revelar são os passos para manter viva essa chama delicada, mesmo quando não estamos presentes fisicamente. Fique comigo até o final, porque essas 8 coisas não são apenas estratégias, são ensinamentos sobre humanidade, sobre a arte de estar presente mesmo quando ausente. São lições que aprendi no silêncio das minhas próprias falhas e vitórias, e que agora quero dividir para que você possa evitar sofrimentos desnecessários, tanto para ela quanto para você. Prepare-se para enxergar suas relações sob um novo olhar, onde o poder da ausência se transforma em uma força para o bem, uma força que, se aplicada com sabedoria, pode preservar o que é realmente valioso. Quando penso em tudo o que envolve o sofrimento que alguém sente na nossa ausência, o primeiro ponto que me vem à mente é o respeito absoluto pela individualidade dela. Não falo só do respeito superficial, mas de um reconhecimento profundo de que cada pessoa é um universo à parte, com suas próprias emoções, desejos e limites. Muitas vezes, a gente confunde amor ou apego com posse, e é justamente aí que o sofrimento começa a se enraizar, porque quando negamos a liberdade do outro, criamos um campo fértil para a dor. Eu aprendi, da forma mais difícil, que tentar controlar ou mudar quem está do outro lado só gera resistência e distância. Ela vai sofrer, sim, se sentir que está presa a expectativas que não correspondem ao que ela realmente é. É um sofrimento que nasce da frustração de não ser vista ou respeitada como ela merece. Por isso, o primeiro passo para evitar que essa dor se transforme em algo insuportável é aceitar quem ela é, com suas imperfeições, seus sonhos e seu tempo. Respeitar a individualidade dela significa também entender que a ausência física não pode ser preenchida por cobranças ou acusações. Isso só aumenta a sensação de vazio e rejeição. Eu percebi que, quando a gente cria espaço para o outro ser livre, mesmo de longe, construímos um ambiente emocional que fortalece o vínculo, ao invés de fragilizá-lo. Esse é um ponto que muita gente ignora, mas que faz toda a diferença no impacto que causamos quando estamos longe. Outro aprendizado que carrego comigo é que o respeito à individualidade não exclui a manifestação do cuidado e da presença emocional. É possível estar presente sem invadir, ouvir sem julgar, apoiar sem sufocar. São atitudes sutis que, quando praticadas com sinceridade, transmitem segurança e confiança, e ajudam a minimizar o sofrimento da ausência. Eu descobri que essa combinação é poderosa para manter a conexão viva e saudável.
Ao longo do tempo, vi que respeitar a individualidade dela me ensinou a ser mais paciente e a compreender que nem tudo depende de mim. Ela tem seu próprio caminho, e minha função não é controlar, mas apoiar e valorizar o que ela é, independentemente da distância. Isso não só reduz o sofrimento dela, mas me transforma numa pessoa melhor, mais consciente e compassiva. E essa é uma das maiores lições que a filosofia estoica nos oferece, do domínio sobre nossas próprias atitudes e a aceitação do que está fora do nosso controle. Por fim, quero que você guarde essa verdade: a ausência física não precisa ser sinônimo de sofrimento, desde que exista respeito genuíno pela individualidade dela. Não é fácil, eu sei, porque nosso ego quer sempre ser o centro, quer controlar, quer garantir a permanência. Mas o verdadeiro amor, se isso vale para qualquer tipo de relação, é a liberdade antes de tudo. Quando aceitamos isso, abrimos a porta para um vínculo mais profundo e duradouro, mesmo na distância. Uma das coisas mais difíceis que já aprendi é entender o poder do silêncio na relação com quem amamos. O silêncio, para muitos, pode parecer vazio, abandono, ou até mesmo rejeição. Mas com o tempo, percebi que o silêncio carrega uma força imensa, especialmente quando deixamos espaço para ela sentir, pensar e processar suas emoções no próprio ritmo. É como dar um respiro para a alma dela, um momento de reflexão que, por mais doloroso que pareça, é necessário para que o sofrimento não vire rancor ou confusão. Eu me lembro de momentos em que, pela ansiedade de querer consertar as coisas, eu tentava preencher todo o espaço com palavras, explicações ou justificativas. Mas isso só criava mais ruído, abafava o que ela realmente precisava sentir, e, no fim, aumentava a distância. Foi só quando abracei o silêncio, quando parei de tentar controlar a narrativa e dei o espaço que ela precisava, que comecei a perceber uma mudança real. O silêncio, quando usado com sabedoria, é um ato de respeito e cuidado. Não é fácil ficar em silêncio, confesso. Nosso instinto quer preencher a ausência com presença constante, mas isso pode ser sufocante para ela. O que eu entendi, então, é que o silêncio não é ausência total, mas uma forma de presença mais profunda, onde a gente se mostra disponível sem invadir, se faz presente mesmo sem palavras. Isso faz toda a diferença na forma como ela percebe a nossa preocupação e o nosso respeito. Dar espaço para ela processar suas emoções também me ensinou sobre paciência. O tempo dela pode ser diferente do meu, e a única coisa que posso controlar é a minha reação a isso. Foi um exercício constante de autodomínio, um aprendizado estoico de aceitar o ritmo do outro sem ansiedade ou pressa. Essa aceitação evita que a ausência se transforme numa pressão emocional que só aumenta o sofrimento dela. Além disso, o silêncio que respeita o tempo dela constrói uma base para uma comunicação futura mais honesta e clara. Quando ela sente que pode sentir tudo o que precisa, sem ser interrompida ou apressada, isso cria confiança. E confiança, percebi, é o alicerce invisível que sustenta qualquer relação que vale a pena, especialmente na distância. Sem isso, o sofrimento se torna uma barreira intransponível. Por fim, quero te dizer que o silêncio pode parecer assustador, mas é uma ferramenta poderosa para transformar o sofrimento em crescimento, para que ela não sofra sem você de forma destrutiva, mas que aprenda, cresça e, quem sabe, se fortaleça para que, quando vocês se reencontrem, a conexão seja ainda mais verdadeira. Uma das maiores lições que aprendi ao longo do tempo é que a sinceridade é o pilar que sustenta qualquer relação, especialmente quando a distância está no meio do caminho. Não adianta tentar esconder sentimentos ou criar uma fachada de força quando, na verdade, o que sentimos é vulnerabilidade. Ela vai sofrer muito mais se perceber que você está fingindo, do que pela própria ausência. Eu entendi que ser transparente sobre o que sinto, mesmo as minhas fraquezas, cria um espaço seguro para que ela também se permita ser verdadeira. Já passei por momentos em que tentei minimizar meus sentimentos para não sobrecarregá-la, achando que isso era um ato de proteção. Mas, na prática, só aumentava a distância porque ela sentia que eu não estava sendo completamente aberto. A transparência gera conexão, gera confiança, sem ela, o sofrimento se instala silencioso, porque o que fica são dúvidas, inseguranças e interpretações erradas. Por isso, sempre que sinto algo, mesmo que doloroso, procuro ser honesto e deixar claro o que estou vivendo.
Quando falo sobre sinceridade, não quero dizer que é preciso compartilhar tudo indiscriminadamente. O que aprendi é que é importante escolher com sabedoria o que dividir, mas que aquilo que for dito precisa ser genuíno. Isso mostra respeito por ela e por mim mesmo. Eu percebi que o peso do silêncio escondido é muito maior do que o desconforto momentâneo de uma conversa difícil. A sinceridade é o alicerce para que o vínculo não se quebre, mesmo quando estamos longe. Além disso, ser transparente me trouxe um ganho inesperado, a liberdade de não precisar carregar máscaras. Ficar tentando parecer invulnerável só cria um desgaste interno que, cedo ou tarde, transborda. Quando me permito ser autêntico, me torno mais leve, e isso reflete na qualidade da relação. Ela sente essa leveza e isso diminui o sofrimento causado pela distância, porque sabe que estou sendo real, que não estou fugindo daquilo que sinto. Outro ponto que destaco é que a sinceridade cria um canal aberto para o diálogo. Isso evita mal-entendidos e expectativas frustradas, que são grandes vilões do sofrimento em qualquer relação. Eu aprendi que, quanto mais aberto e claro eu for, mais fácil será para ela entender minhas ações e minhas ausências, e isso diminui o espaço para a ansiedade e a dor. Por fim, a sinceridade e a transparência emocional são atos de coragem que protegem a conexão entre vocês. Eu sei que nem sempre é fácil, mas é um investimento que vale cada esforço, porque ela vai sentir a diferença e, assim, o sofrimento provocado pela sua ausência pode se transformar numa ponte para um reencontro mais forte e verdadeiro. Ao longo da minha jornada, descobri que palavras têm peso, mas são as atitudes que verdadeiramente sustentam o que construímos com alguém. Especialmente quando estamos ausentes, a consistência no que fazemos é o que mantém a confiança viva dentro dela. Eu já vi muitas vezes como promessas vazias ou atitudes inconsistentes minam qualquer relação, gerando sofrimento que poderia ser evitado se houvesse alinhamento entre o que se fala e o que se faz. Aprendi que não adianta tentar compensar a ausência com declarações grandiosas se, no dia a dia, minhas ações não refletem esse compromisso. Isso cria um vazio, uma desconfiança que corrói silenciosamente o sentimento dela. A consistência, por sua vez, demonstra que mesmo longe eu estou presente, mesmo que de forma discreta, e que ela pode contar comigo. Esse senso de segurança que vem da constância é um antídoto poderoso para o sofrimento que a distância poderia causar. É importante entender que consistência não significa rigidez ou falta de flexibilidade, mas sim coerência nas intenções e na forma como me relaciono com ela. Quando mantenho essa coerência, ela sente que não está lidando com incertezas, e isso alivia a angústia da ausência. Já experimentei a dor de parecer volátil e sei o quanto isso fragiliza qualquer conexão. A disciplina nas minhas atitudes, por isso, uma expressão de respeito e cuidado. Outro ponto fundamental que percebi é que a consistência constrói expectativa positiva. Ela começa a antecipar minhas atitudes de forma saudável, sem medo ou desconfiança. E essa expectativa segura faz com que o sofrimento seja reduzido porque ela sabe que, apesar de não estar comigo, existe um compromisso verdadeiro que a sustenta. É como se, mesmo na distância, houvesse um fio invisível que mantém a ligação intacta. Eu também compreendi que a consistência requer esforço diário e consciência das minhas próprias emoções e limites. Não é algo automático, exige presença mental e vontade de ser íntegro. Mas, quando praticada com sinceridade, traz uma paz enorme para os dois lados, para mim, porque estou sendo fiel aos meus valores, para ela, porque sabe que pode confiar em mim. Essa harmonia é a base para qualquer relação que resista ao teste da ausência. Por fim, entenda que a consistência é um ato de amor que ultrapassa a presença física. Ela reforça que, apesar do espaço e do tempo, existe um compromisso real que não se dissolve facilmente. Quando eu honro esse compromisso, ajudo a minimizar o sofrimento dela e mantenho a chama da conexão acesa, pronta para florescer quando estivermos juntos novamente. Desde que comecei a aplicar a filosofia estoica no meu dia a dia, percebi que a empatia é uma das chaves para transformar qualquer sofrimento em aprendizado e conexão. Ela vai sofrer sem você, é verdade, mas muito desse sofrimento pode ser amenizado se eu conseguir olhar para dentro dela, entender suas dores, medos e angústias com um coração aberto e sem julgamentos. A empatia não é só sentir pena ou compaixão, é colocar-me verdadeiramente no lugar dela, ver o mundo pelos seus olhos, sentir o que ela sente.
Eu já experimentei momentos em que a minha ausência gerou uma tempestade interna nela, e se eu tivesse me permitido olhar para isso com mais atenção e compreensão, talvez a dor tivesse sido menor. Foi assim que comecei a perceber que, para evitar que ela sofra em silêncio, eu precisava ser mais sensível às suas necessidades emocionais, mesmo que não estivesse fisicamente presente. Isso não significa que eu fosse responsável por resolver tudo, mas que eu pudesse estar disponível para acolher, para escutar, para validar. A empatia me ensinou que o sofrimento dela não é uma fraqueza, mas uma manifestação humana natural, e que negá-lo só cria distanciamento. Quando reconheci isso, passei a me conectar com ela em um nível mais profundo, mostrando que eu estava ali, mesmo que distante, e que entendia suas batalhas internas. Essa conexão genuína é um bálsamo para qualquer coração que se sente sozinho, porque sabe que alguém se importa de verdade. Mais do que isso, a empatia me fez perceber que o sofrimento dela também reflete minhas próprias falhas e limitações, minhas ausências e erros. Assumir essa responsabilidade com humildade me transformou e fortaleceu a relação, porque não se trata de culpas, mas de crescimento mútuo. Quando eu me coloco no lugar dela, consigo agir com mais sabedoria e paciência, evitando que o sofrimento se torne rancor ou mágoa. Por fim, aprendi que a empatia é uma ponte que nos liga, mesmo quando estamos separados pela distância física. Ela suaviza o impacto da ausência e cria um espaço onde a dor pode ser expressa e acolhida, e isso faz toda a diferença para que ela não sofra sem mim, mas que, ao contrário, se sinta amparada mesmo longe. É um dos maiores presentes que posso oferecer, e um dos mais poderosos remédios contra a solidão do coração. A paciência é uma virtude que precisei cultivar profundamente para entender o impacto que a ausência pode causar nela. No começo, confesso, eu não tinha essa dimensão, queria que tudo acontecesse rápido, que a dor passasse imediatamente, que as dúvidas fossem dissipadas na hora. Mas aprendi, com muito esforço, que nada que vale a pena se resolve com pressa. Ela vai sofrer sem você, sim, mas essa dor é um processo, e o que eu posso fazer é ser paciente, aceitar o tempo dela, o ritmo das suas emoções e as suas próprias maneiras de lidar com o vazio. Houve momentos em que a ansiedade quase me dominou. Queria respostas, queria certeza, queria que ela me compreendesse no instante. Mas a paciência me ensinou a respirar fundo e a não forçar o processo. É como esperar a maré baixar para ver o fundo do mar, é esperar que o tempo faça seu trabalho de cura, mesmo que pareça lento demais. Essa espera consciente é um exercício de domínio próprio que a filosofia estoica valoriza tanto, controlar o que está ao meu alcance e aceitar o que não posso mudar. Ser paciente com ela também significa respeitar as pausas, os momentos de silêncio e a necessidade dela de ficar sozinha para reorganizar seus pensamentos. Quando comecei a entender isso, percebi que a paciência não é passividade, mas uma ação ativa de amor e cuidado. É escolher não reagir com impulsividade, mas dar espaço para que o sentimento dela se desdobre naturalmente, sem pressões ou cobranças. Além disso, a paciência me fez perceber que o sofrimento dela pode ser um caminho para o crescimento, para o autoconhecimento e para a construção de uma relação mais forte no futuro. Em vez de tentar eliminar a dor a todo custo, aprendi a aceitar que ela tem um propósito e que posso estar presente mesmo quando não posso resolver nada diretamente. Isso mudou totalmente a forma como encaro a ausência e o impacto que ela causa. Por fim, a paciência me ensinou que o tempo, aliado à compreensão, é o melhor aliado para suavizar o sofrimento dela e para manter viva a esperança de um reencontro saudável. É uma virtude que requer prática diária, mas que recompensa com a serenidade de saber que estou fazendo o melhor possível, respeitando tanto a mim quanto a ela. Com o tempo, percebi que a ausência física pode ser um terreno fértil para inseguranças e dúvidas, especialmente se ela sentir que não está sendo valorizada. Por isso, aprendi que é fundamental demonstrar, de forma clara e constante, o quanto ela é importante para mim, mesmo quando não estamos juntos. Essa valorização não é só sobre palavras, mas sobre gestos, atitudes e pequenas ações que mostram que, apesar da distância, o sentimento permanece vivo e genuíno. No passado, eu subestimava esse ponto, achando que a presença emocional poderia ser discreta demais para ela perceber. Mas o sofrimento dela me mostrou o contrário, do que não é demonstrado acaba sendo interpretado como desinteresse ou esquecimento.
Foi um choque entender que a valorização precisa ser expressa de forma consistente, para que ela não sinta que está sozinha ou deixada de lado. Isso evita um vazio que poderia crescer e se transformar em mágoa. Mostrar valorização também me fez refletir sobre a importância de reconhecer suas qualidades e conquistas, mesmo à distância. Celebrar as vitórias dela, ouvir suas histórias, reconhecer seus esforços, tudo isso cria um vínculo emocional que resiste ao tempo e ao espaço. Eu descobri que quando faço isso, ela se sente vista e amada, e isso ameniza muito o sofrimento causado pela minha ausência. Além disso, a valorização verdadeira me levou a ser mais presente nas pequenas coisas, uma mensagem inesperada, uma lembrança carinhosa, uma palavra de apoio nos momentos difíceis. São gestos simples, mas que carregam um significado profundo, porque mostram que estou pensando nela, que ela importa, e que, mesmo longe, estou ao seu lado. Essas pequenas pontes emocionais ajudam a construir uma segurança que o tempo e a distância não conseguem apagar. Eu também entendi que a valorização é uma via de mão dupla. Quando eu mostro o quanto ela é importante, ela se sente mais segura para se abrir, para compartilhar suas dores e alegrias, fortalecendo ainda mais a conexão. Isso cria um ciclo virtuoso de cuidado e carinho que resiste ao teste da ausência. Por fim, quero que você saiba que demonstrar valorização é uma escolha consciente que pode transformar o sofrimento dela em sentimento de esperança e confiança. É um investimento diário que fortalece o vínculo e mostra que, mesmo na distância, o amor ou a amizade continuam vivos e pulsantes. Chegando ao final dessa jornada, quero compartilhar algo que considero fundamental para que ela não sofra sem você, da aceitação. Aceitar não é resignar-se passivamente, mas compreender profundamente que existem coisas que estão fora do nosso controle, a distância, o tempo, os sentimentos que se manifestam no coração dela. A filosofia estoica me ensinou que a paz verdadeira nasce quando deixamos de lutar contra o inevitável e, ao invés disso, abraçamos a realidade com serenidade. Aceitar a ausência dela e o sofrimento que isso pode causar me trouxe uma liberdade imensa. Percebi que, ao resistir ou tentar controlar o que não posso, só aumento minha própria angústia e o sofrimento dela. Quando escolho aceitar, me torno um porto seguro para mim mesmo e, por consequência, para ela também. Isso não significa que deixo de me importar, mas que coloco minha energia no que realmente posso transformar, minhas atitudes, minhas reações, meu equilíbrio interno. Além disso, a aceitação me ajudou a entender que o sofrimento dela é parte do processo, não um inimigo a ser eliminado a qualquer custo. Essa dor pode ser um caminho para o amadurecimento, para a reflexão, para o fortalecimento da relação. Em vez de temer ou evitar essa realidade, eu aprendi a acolhê-la, sabendo que ela é passageira e que, mesmo na dificuldade, há espaço para o crescimento mútuo. Eu também reconheci que a aceitação é um exercício diário, uma prática constante que exige vigilância sobre meus pensamentos e emoções. Não é algo que se conquista uma vez e pronto, mas um compromisso contínuo com a serenidade e a sabedoria. A cada momento em que escolho aceitar, eu dou um passo a mais para manter a conexão viva, mesmo que ela esteja longe. Por fim, quero deixar claro que aceitar não significa desistir. Pelo contrário, é um ato de coragem e amor que prepara o terreno para que, quando o reencontro acontecer, ele seja fruto de uma ligação verdadeira, construída sobre respeito, confiança e equilíbrio. Quando aceitamos, criamos espaço para a paz interior de ambos, e é aí que o sofrimento perde sua força e o amor ganha um novo significado. Chegar até aqui já mostra o quanto você está disposto a compreender o que realmente significa estar presente, mesmo na ausência. A jornada que compartilhei não é apenas sobre evitar que ela sofra sem você, mas sobre como podemos nos transformar, como homens e como seres humanos, ao abraçarmos o silêncio, a sinceridade, a paciência e a aceitação. Cada uma dessas virtudes é uma ferramenta para fortalecer não só a relação, mas também o nosso próprio caráter. Afinal, o verdadeiro teste do amor e da conexão está em como agimos quando não podemos estar lado a lado. Sei que a distância pode parecer um campo minado de dúvidas, medos e angústias, mas o que aprendemos aqui revela algo muito mais profundo. O sofrimento que ela enfrenta não precisa ser uma sentença de dor, mas um convite para que ambos cresçam e se tornem versões melhores de si mesmos. Quando nos dedicamos a agir com empatia, consistência e respeito, criamos um espaço onde a confiança floresce e o amor resiste às adversidades.
Essa é a essência da filosofia estoica aplicada à vida real, se encontrar a paz no meio do caos e a força nas adversidades. Então, eu te desafio a refletir: você está disposto a agir com essa sabedoria? A aceitar o que não pode mudar, mas a transformar o que está ao seu alcance? Porque é nessa escolha diária que reside o poder de transformar o sofrimento em conexão verdadeira. A distância, por mais cruel que pareça, pode ser o terreno fértil para um amor mais profundo, mais maduro e mais resiliente, se isso começa dentro de você, com a sua postura, sua atitude e sua coragem. Se essa reflexão tocou você de alguma forma, convido a que compartilhe nos comentários suas experiências, dúvidas ou insights. Vamos criar um espaço onde possamos aprender uns com os outros, fortalecer nossa jornada e crescer juntos. E se você quer continuar recebendo conteúdos que vão transformar a sua forma de pensar e agir nas relações, não deixe de se inscrever no canal e deixar o seu like. Seu apoio é fundamental para que essa mensagem alcance ainda mais pessoas que precisam desse despertar. Lembre-se, a verdadeira presença vai além do corpo, é um compromisso do coração e da mente. Cultive isso, e verá que, mesmo ausente, você pode ser o alicerce que ela precisa para não sofrer, mas para florescer. Até o próximo vídeo.